Então, Júlio, gostaria que você tirasse mais uma dúvida nossa sobre o relacionamento, que é o seguinte: muitas das vezes num relacionamento, em um namoro, não digo exatamente no casamento, mas num namoro, existe a hora de dar adeus, existe a hora de terminar aquele namoro, porque obviamente não vai dar bons frutos em um casamento. Como saber quando fazer isso e a maneira de fazer isso? Primeira coisa que a pessoa tem que perceber dentro de um namoro é que o namoro não é um casamento. Então, portanto, a pessoa ela não está obrigada a permanecer com aquela pessoa. E geralmente, dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, a pessoa ela começa a dar sinais. Ela começa a demonstrar quem ela de fato é. Então, muitas vezes a pessoa ela é um pouco agressiva, ela é mentirosa, ela fica omitindo algumas informações que são importantes. Às vezes, quando você começa a conviver com a pessoa, que você vai na casa da pessoa, aí você vê a forma como aquela pessoa trata os pais dela, se aquela pessoa ela é agressiva. Então, a pessoa tem que observar essas coisas. E a pessoa não pode ter medo de dizer adeus, a pessoa não pode ter medo de dar um basta, de recomeçar. Porque senão a pessoa ela se vê numa situação em que ela está forçada a conviver com um monte de coisa que extrapola o limite dela, extrapola o mínimo tolerável de convivência, e aí acaba depois a pessoa tendo um casamento infeliz, e talvez seja essa uma das principais razões e um dos principais motivos de divórcio. Então, a pessoa ela tem que prestar muita atenção, ela tem que tomar muito cuidado naquele período da escolha que eu falei. Não é ficar buscando conhecer a pessoa já dentro do relacionamento. Porque você buscar conhecer a pessoa já se relacionando com ela é mais complicado. O ideal seria aquilo que eu falei, a pessoa conhecer a outra antes delas começarem a se relacionar. Mas já que muitos pulam essa etapa e já querem se conhecer já dentro de um relacionamento, dentro desse relacionamento ela de maneira alguma pode ficar ignorando os sinais óbvios que a pessoa dá. Porque quando a pessoa ela é agressiva, quando a pessoa está envolvida num relacionamento abusivo, quando não há aquela convergência nas ideias, não há aquela compatibilidade, quando a pessoa não consegue comungar da mesma fé, não consegue ter os mesmos planos, porque essas coisas elas precisam ser conversadas no relacionamento. Você precisa saber qual é o projeto de vida daquela pessoa, o que aquela pessoa quer fazer da vida dela, onde ela quer chegar. Porque eventualmente vocês vão se pegar em estradas diferentes na vida e vocês não vão poder voltar atrás porque agora vocês estão casados. Então serão cabeças diferentes, estilo de vida diferente, você tendo que lidar com um monte de questões que para você supera o seu limite daquilo que é tolerável, só que agora você se vê quase que na obrigação de permanecer com aquela pessoa porque agora estão selados por um matrimônio. Uhum. Então, a pessoa tem que prestar muita atenção quando ela já está convivendo, quando ela já está dentro daquele relacionamento, quando ela já está muito, muito envolvida com a pessoa. Talvez seja um momento em que a pessoa com a qual ela está se relacionando, se envolvendo, ela fique mais à vontade para poder começar a demonstrar quem ela de fato é. E aí ela começou a perceber essa incompatibilidade, tá rolando um relacionamento abusivo, a pessoa fica escondendo as coisas demais, a pessoa mente muito, a pessoa tá envolvida com infidelidade. Não adianta a pessoa querer ficar com uma expectativa de que a mudança vai acontecer. A pessoa não deve ficar esperando isso acontecer. Se a pessoa já demonstrou que está dando muito problema, não adianta você achar vai casar, vai melhorar, porque eu já ouvi muito esse argumento. A pessoa está namorando na esperança de que quando ela casar, a pessoa vai mudar, a pessoa vai ser diferente. Isso não acontece. Isso não acontece. E a gente vê isso dentro da igreja, assim, aos muitos. Pessoas que se casaram na esperança de que depois que casasse, que a convivência, a pessoa ia mudar, a pessoa ia melhorar. Nunca mudou. Nunca mudou. E às vezes um está na igreja, o outro está em casa. Ou às vezes o marido está traindo, e quantas vezes a gente já não teve que presenciar situações, ou ouviu falar de histórias em que a mulher às vezes sai da igreja e vai buscar o marido na porta de boteco, que às vezes está caído lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa já começa a demonstrar esses sinais já no namoro. Uma coisa que eu aprendi, eu levo isso para a vida, é que uma pessoa não muda a outra. Uma pessoa não muda a outra. Então você tem que observar o que a pessoa é e baseado no que a pessoa é, você tomar a sua decisão. E não ficar tentando mudar a pessoa, porque a pessoa ela não vai mudar. Se ela não quiser, se a própria pessoa não se sentir incomodada com aquela situação, ela não vai mudar. Como dar o basta? E aí precisa ter muita maturidade. Muita maturidade, muita sensatez. E precisa ser muito fria. Outra pessoa também, né? Porque a outra pessoa está envolvida emocionalmente também nessa. Exatamente. E é uma situação difícil. Tem pessoas que são privilegiadas.
no sentido de que Deus fala com aquela pessoa que está na hora de dar o basta. E às vezes Deus é muito claro com aquela pessoa e fala, olha, basta, acabou. Deus demonstrando a misericórdia, tirando a pessoa de uma enrascada. Em outros casos, Deus simplesmente faz com que a pessoa perceba os sinais que a outra pessoa dá. E aí a pessoa tem que ser muito honesta com a consciência dela, ela tem que ser fiel a Deus, tem que ser obediente nesse sentido, porque muitas vezes Deus quer dar um basta num determinado relacionamento para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga experimentar de uma experiência com Deus. Porque muitas vezes a gente está sendo impedido de conhecer talvez aquela pessoa que Deus vai enviar para contribuir com o nosso ministério, para poder contribuir na nossa vida espiritual, e a gente está sendo impedido porque a gente está emocionalmente envolvido com uma pessoa que é basicamente uma pedra no nosso caminho, uma pessoa que só nos atrapalha, nos afasta de Deus, não agrega em absolutamente nada na nossa vida espiritual. Então a pessoa tem que ser sensata, conversar, porque os outros estão emocionalmente envolvidos. O rompimento não é o fim do mundo, mas todo mundo sabe que dói, e realmente dói quando a gente tem que romper com uma pessoa que a gente gosta, mas às vezes é a melhor escolha a ser feita. Para a gente, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para o nosso futuro, para os nossos filhos, para todos os nossos planos e projetos. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, e dizer não é necessário. A gente não tem que ficar preso somente no sim, principalmente quando se trata de alguma coisa que nos prejudica. Dizer não é necessário, a gente tem que aprender a dizer não, a gente tem que aprender a dizer acabou, basta e seguir em frente. A gente precisa, claro que algumas pessoas têm mais facilidade que outras para poder fazer isso demonstra maturidade, a pessoa tem a capacidade de perceber que algo é nocivo para ela e ela conseguir romper com aquilo e conseguir caminhar adiante, sobretudo quando ela tem em mente a clareza de que é o que Deus quer, que ela rompa com aquele relacionamento para que ela possa talvez experimentar um novo momento espiritual na vida dela, e que é tão necessário para muitos jovens que estão na nossa igreja, que estão na nossa volta. Muitos de nós muitas vezes precisa romper com alguns relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, até extrapolando um pouco, romper com algumas amizades que prejudicam muito mais do que agregam na nossa vida espiritual. Amém. Glória a Deus.